Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 8 de maio nós vamos meditar de Neemias do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do livro de Neemias, que foi contemporâneo de Esdra, enquanto Esdra vem para reconstruir o templo, Neemias vai reconstruir os muros, né? E nós vamos ver que Neemias, no capítulo 1, ele é fortemente incomodado com as notícias que ele recebe do seu irmão, do que estava acontecendo em Jerusalém, né? Do estado calamitoso de Jerusalém. E aí nós vamos ver que ele começa a orar, a buscar a Deus, né? O templo ele foi reconstruído em 516 e em 545 Artaxerxes vai publicar um decreto para que Neemias liderasse a terceira etapa daqueles que retornavam a Jerusalém com esse objetivo, reconstruir os muros, né? E nós podemos ver que Neemias era um homem de oração. O livro dele, capítulo 1, já inicia com a oração. E Neemias nos mostra segredos da oração. Nós podemos ver que no seu livro ele traz 10 orações, né? Um livro considerado pequeno, mas com conteúdo muito grande a respeito de oração. E a própria vida de Neemias, a trajetória deste homem de fé, essa jornada de fé dele, nos mostra o equilíbrio, né? Que é a oração. Ele nos mostra na prática o que é orar e ter atitude. O próprio nome já nos diz, oração. E Neemias é a prova viva de como isso funciona, né? E no capítulo 1, ele vai receber a visita do irmão dele, Anani, e ele vai perguntar sobre Judá pelos judeus que escaparam, que não foram levados ao exílio, e como estava Jerusalém, né? E aí ele fala que essas pessoas que ficaram lá estavam em grande miséria, desprezados, e os muros de Jerusalém tinham sido derribados, as portas queimadas, ou seja, era um estado realmente de abandono, de calamidade. E aí o texto fala que quando ele ouve essas palavras, está no versículo 4, ele fala que ele se assenta e ele chora, lamenta por alguns dias, e ele jejua e ora perante o Deus dos céus. E ele diz: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos, né? Estejam atentos os teus ouvidos, teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que hoje faço na tua presença de dia e de noite. Então aqui ele já mostra nos segredos da eficácia da oração. Como assim? Sim, você colocar o seu coração na oração. Oração não é uma repetição, né? Algumas pessoas pegam e oram o Pai Nosso, apenas repetindo, sem colocar ali o seu coração, né? E a oração é você falar com Deus, é você expressar o seu sentimento. Então aqui Neemias ele fala, né? Esteja atento os teus ouvidos abertos para acudires, Senhor, à oração do teu servo que eu hoje faço na tua presença, né? E aí ele faz a confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Olha que coisa extraordinária. Muitas vezes Deus está esperando que eu e você nos coloquemos diante dele em oração e súplica, confessando os pecados da nossa família, da nossa nação, né? Clamando pela interferência de Deus em meio às circunstâncias. Neemias nos ensina como fazer isso. Ele se coloca na brecha, não pelo pecado, não, mas não é um pecado meu, não, mas ele fazia parte e ele sentiu essa necessidade de
confessar os pecados dos filhos de Israel. E aí ele fala: temos procedido de todo corruptamente perante ti, não temos guardado os teus mandamentos, os teus estatutos, os teus juízos, ordenado a Moisés, o teu servo. Olha que extraordinário. Eu acho que hoje eu e você precisamos também fazer como Neemias, clamar, dizer: Senhor, temos procedido, a nação brasileira tem procedido, Senhor, de forma corrupta. Perdoa os nossos pecados, não é? Neemias fez isso. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Então, Neemias estava vivendo o cumprimento daquilo que Deus tinha dito através de Moisés, né? Mas ele reconhecer isso não fez ele ficar omisso, mas ele clamar e pedir perdão a Deus. E aí nós vamos ver que o capítulo 1 é só essa oração de Neemias. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo, aqueles que te agradam de temer o teu nome, concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo, à mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Então ele sabia que o rei podia fazer alguma coisa, né? Então ele clama. E aqui nós vemos Deus intervindo de uma forma sobrenatural e nos mostra que não há coração que Deus não possa ministrar. A palavra de Deus diz que Deus move o coração de Atarxerxes através da oração de Neemias. Olha só, no mês de Nissan, no ano 20º, o rei Atarxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecê-lo e dei. Então era normal o copeiro provar o vinho antes, depois oferecer ao rei, né? Era uma questão de segurança pela vida do rei. E aí disse, né? Eu o tomei para oferecer a ele. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. Olha que interessante. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem que ter tristeza no teu coração. Então temi sobremaneira, porque quem é que entrava diante do rei transmitindo coisa ruim, tristeza, angústia, né? E por isso que Neemias teme, mas nós vemos a sinceridade de Neemias. Olha só: viva, ó rei, para sempre. Como eu não estaria triste o meu rosto se a minha cidade, onde estão o sepulcro dos meus pais, está assolada e as suas portas consumidas por fogo, né? E aí olha que o rei fala, de imediato nós vamos ver a atitude do rei. Que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, rei, que o teu servo ache mercê, ou mercê quer dizer favor da tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me e marquei certo prazo. Então disse ao rei: se ao rei parece bem dar-me carta aos governadores da além do Eufrates para que me permita passar e entrar em Judá, como também a carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira e para as vigas das portas da cidade, do templo, dos muros da cidade, para as casas que deverei me alojar. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então, quando você está alinhado com a presença de Deus, com a vontade de Deus, Deus move até mesmo o coração de um rei ao teu favor, né? E aí nós vamos ver que ele vai aos governadores da além do Eufrate, entrega a carta ao rei, que o rei tinha enviado, né? Disto ficaram sabendo Sambalate,
Aronita e Tobias, servos amonita, e muito lhe desagradou que ninguém viesse a procurar bem dos filhos de Israel. E aí Neemias anima o povo a reedificar, né, o templo. Olha só, então lhe disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas? Vinde, pois, edifiquemos o muro de Jerusalém e deixemos de ter esse opróbrio, né? E eu lhe declarei que a boa mão do meu Deus estivera comigo. Também as palavras que o rei me falara, então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. E então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará um bom êxito. Nós, teus servos, nos disporamos para edificarmos, pois, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Isso porque, sabe quem começa a intervir? E nós vamos ver como vai intervir? Sabalate, Oronita e Tobias eram servos amonitas e eles queriam se infiltrar, dizendo que queria ajudar a edificar, mas na verdade eles queriam atrapalhar. Olha só, os que trabalharam na reedificação do muro, então nós vamos ver homens e mulheres, né, que se dispuseram para trabalhar, e isso vai ser relatado no capítulo 3. E no capítulo 4, nós vamos ver a defesa contra os adversários. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Nos ensina, através da vida de Neemias, a orarmos com o coração contrito e quebrantado, colocando diante de Ti, Senhor, a nossa vida com toda a sinceridade do coração. Ensina-nos a orar e também ter atitude, Senhor, porque nós sabemos que Deus se move através da oração. Obrigada por nos ensinar com a Tua palavra. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.